Fala concurseira, aqui da Doutor Concursos, professor Arnaldo Vieira, aula de atualidades. Gente, antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo já, põe no sininho, clica no sininho, que toda semana que a gente lançar esse vídeo, vídeos novos, você fica sabendo. Ajude a gente a fazer cada vez mais, melhor, vídeos para vocês, tá ok? Vamos lá, atualidades dessa semana, âmbito nacional, gente, vamos lá. Não dá pra gente começar sem falar dos procedimentos estéticos irregulares que, infelizmente, estão causando a morte de pacientes no Rio de Janeiro e em várias partes do Brasil. Começou com a Lilian Calisto, tá lembrado? A Lilian Calisto foi aquela bancária que é de Mato Grosso, que vai até o Rio de Janeiro e vai fazer uma cirurgia com o Denis Furtado, o doutor Bumbum. Cara que se vendia na internet como especialista de cirurgia plástica, aumento de glúteos, silicones. Muito bem, resultado, na esteira da morte dela, por conta exatamente de complicações feitas por conta do procedimento estético dela, vários outros casos vieram à tona. Várias outras pessoas tiveram coragem e começaram a falar situações que viveram com ele e com outros profissionais. Veja, situações que estão, na semana passada, gerando 3 casos já de óbito, pessoas que vieram a morrer porque foram fazer procedimentos estéticos. E veja, essas pessoas se vendem muito bem na internet, elas usam as redes, e é o tipo de questão que uma banca de concurso vai querer saber se você está antenado. Porque são situações que estão acontecendo, inclusive, envolvendo saúde pública, porque estão acontecendo em locais inadequados. Pessoas que estão optando, por exemplo, por fazer esse tipo de cirurgia em apartamentos, em clínicas clandestinas, e não em hospitais credenciados. Isso, então, é um assunto altamente atual, coisa que está acontecendo essa semana, e que você tem que estar antenado para saber, tá? Também no âmbito nacional, mas que também envolve um pouco as economias latinas, o FMI, Fundo Monetário Internacional, divulgou na semana passada a projeção de queda nas economias da América Latina. A projeção era de 2%, de aumento das economias de 2% até o final de 2018. Infelizmente, porém, houve uma volta, uma revisão dos dados e os números não devem ultrapassar 1,6%. Veja, o Brasil, inclusive, no meio disso. Na semana passada também, o IBGE divulgou os dados mais atualizados sobre o desemprego no Brasil. 13 milhões de desempregados. Houve um aumento na economia no final de 2017, porém agora, no primeiro semestre de 2018, os dados do CAGED e do IBGE indicam, infelizmente, um aumento no desemprego do Brasil. Também outro assunto que você tem que estar antenado, sabendo exatamente esses números, tá? Vamos para o âmbito internacional. Que legal! Água em Marte. Uma agência de pesquisadores italianos fez uma divulgação na semana passada que dados pesquisados por eles comprovam que Marte tem, em algumas regiões, água, pode até ser em estado líquido, no subsolo, em mais de 1 quilômetro de profundidade na superfície de Marte, você pode haver perfuração e encontrar água em estado líquido. Essa água, esse bolsão de água que foi detectado, que eles afirmaram ter descoberto, ela foi sedimentada por conta exatamente de cinzas, por conta de poeira, a temperatura e a pressão atmosférica criam uma espécie de camada e automaticamente o gelo se dissolve, né? E a água fica em estado líquido. Porém, isso pode abrir margem para pesquisas, agora com as sondas que estão lá, para uma análise e descoberta se existem seres que conseguem viver nesse ambiente. Como nós aqui no planeta Terra temos situações altamente inóspitas no fundo do oceano, com altas temperaturas e altas taxas de salinidade, pode acontecer de haver algum tipo de bactéria ou micróbio que consiga sobreviver nessas condições em Marte. Então é isso agora que as próximas expedições a Marte vão acontecer, vão pesquisar para ver se existe a possibilidade de vida, mesmo que macrobiótica, em Marte. Interessante essa pesquisa, algo para você também ficar antenado. Nos âmbitos mais focados à Bolsa de Valores e ao números em geral, Facebook e Twitter também ganharam destaque. O Facebook, aqui no Brasil, no nosso caso, chamou um pouco a atenção, idos da quarta-feira e quinta-feira, pela desativação de mais de 150 páginas que eram mantidas, inclusive, por um movimento político no Brasil, por conta da disseminação das fake news. O Facebook começa com esse projeto, com esse programa de evitar exatamente a disseminação de notícias falsas, principalmente agora na época eleitoral, e fez a desativação de algumas páginas. Isso levantou uma grande polêmica, né? Grupos políticos pró e contra, exatamente, falando exatamente sobre o que estava acontecendo. Se isso era censura, se isso feria a liberdade de imprensa, etc. No dia seguinte,
ações nos Estados Unidos do Facebook, queda total. Algo em torno de prejuízo de 120 bilhões de dólares. Algo que muitos compararam, por exemplo, com o PIB de alguns países do mundo. O PIB do Uruguai, no único ano, foi exatamente o que o Facebook perdeu no único dia. No dia seguinte, na sexta-feira, divulgações também de dados do Twitter. O Twitter também teve uma queda de ações vertiginosa por conta da perca de usuários. A rede social, no caso do Twitter, tenha declarado que por conta exatamente da queda e esvaziamento da utilização do Twitter, tem tido uma queda de arrecadação. E automaticamente as bolsas também caíram. Algo também para a gente ficar prestando atenção. Por quê? Facebook e Twitter são as duas principais redes sociais hoje do mundo e chamam muito atenção. Primeiro, por conta da disseminação de notícias, principalmente as fake news. Algo também que provavelmente vai ser objeto de pergunta para vocês no futuro. Finalmente, finalizando o que aconteceu semana passada, foi uma semana inclusive quente, aqui na nossa região principalmente, calor desgramado, uma seca total, mas no hemisfério norte a situação está bem pior. O que acontece? Onda de calor generalizada no hemisfério norte. Países como Grécia, França, Suíça e Japão enfrentando ondas de calor, inclusive com pessoas morrendo na Coreia do Sul por conta também da onda de calor. Na Grécia, incêndios. Mais de 80 pessoas mortas, 180 pessoas feridas por conta dos incêndios que estão acontecendo na Grécia. E tudo isso, com uma previsão terrível dos meteorologistas, se dá por conta do começo de uma palavrinha que você vai ouvir falar provavelmente, e os concursos, de vez em quando cai aquela pergunta bem doida que pergunta para você, uma definição tal que você esquece. A palavrinha da semana, canícula. Sabe o que é uma canícula? Pois é, canícula é uma expressão meteorológica utilizada no hemisfério norte que define exatamente a época do ano, essa que a gente está vivendo agora, entre julho e agosto, em que o calor é mais intensificado no hemisfério norte. Isso é só o começo da canícula. Então vocês imaginam como a situação lá, a seca e a falta exatamente de temperaturas mais amenas do hemisfério norte, conhecido por gelo, várias temperaturas baixas, como que a situação está lá. Ou seja, essa massa de calor que nós sentimos na América do Sul também acontece lá, por conta de todos os movimentos climáticos que têm acontecido no planeta nos últimos anos. Assunto para você ficar antenado, para você prestar atenção no desenrolar. Tá ok? Bom, bastante coisa essa semana, hein? Resumo legal para vocês, espero que vocês tenham gostado. Novamente, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Grande abraço, até semana que vem. Valeu, gente!